Bom, eu sou Gabriel Locatelli, mais conhecido nas redes sociais como Gabriel Ambiental, que inclusive quero convidar vocês a tirarem uma foto do evento hoje. Quando vocês forem postar no Instagram, marca lá o Gabriel Ambiental para eu recompartilhar, para ver que você estava lá também. E dizer para vocês que, gente, 50% do trabalho é fazer, os outros 50% é mostrar fazendo. Quem não está no marketing ainda precisa fazer. Não que você vai vender por isso, mas que você vai gerar relacionamento na internet, que é onde o seu cliente, às vezes, está gastando o tempo dele. Vai ver, olha que legal, a Detecta faz isso muito bem, inclusive. Né? Vou falar sobre fidelização de clientes, que é uma coisa que, desde o começo da empresa, eu faço, porque eu já fazia isso na época que eu tive restaurantes. É um conhecimento que eu trouxe da época que eu tive restaurante. E falei, gente, as detetizadoras não estão fidelizando o cliente. Porque se fidelizasse, eu não conseguiria entrar no mercado. Todo mundo já fazia detetização. Por que eu entrei no mercado onde todo mundo já tem a detetizadora que presta serviço? Por que hoje, em 2025, se você montar uma detetizadora, você vai ter cliente? Sendo que outras detetizadoras já fazem o trabalho. Teoricamente, se todo mundo mantivesse os seus clientes, não teria mercado, a não ser das novas empresas, talvez novos condomínios ou novas residências. Fora isso, não ia ter mercado. E aí me veio a questão. Acho que é uma oportunidade de crescer rápido minha empresa fidelizando. E fidelizar vale mais do que prospectar. É mais barato você manter um cliente na sua carteira do que comprar outro da internet ou de grupos de leads, ativar robô, inteligência artificial. Né, Tiaguinho? Nossa, custa caro ligar as IA, não custa? Fora as dor de cabeça. Então, e o Google hoje, quem aí tem anúncio no Google? Levanta a mão, só para eu ver. Fica com a mão levantada quem acha que o Google está dando bom. Está dando bom para vocês? Bom, metade abaixou a mão. Isso é um sinal que os antigos métodos de prospecção já não estão mais funcionando direito. Né? Também, fidelizar cliente, como o Matheus muito bem trouxe, gerar relacionamento com o cliente. Porque o cliente é um ser humano por trás do CNPJ. Então, quando você gera o relacionamento, além dele se tornar seu cliente por muitos anos, ele também te multiplica. Por isso que eu falo que fidelizar um cliente é mais barato do que trazer um novo, é porque o cliente precisa multiplicar a sua rede. E aí que tá. Se não tiver um trabalho em cima disso profissional, ele também não vai fazer sozinho. Ele não vai falar, Gabriel, faz lá para o meu irmão, para o meu amigo. Se você não pedir, igual o Carlos disse, vendedor que não pede, não ganha. Pede a indicação, pede a avaliação no Google, peça. Inclusive, o Davi Rodrigues, da Foco, que a maioria de vocês conhece, né? Tem o maior Google Meu Negócio no número de avaliações do Brasil, porque os vendedores, os técnicos pedem avaliação para ajudar a bater meta. Gente, quem que não quer ajudar a outra pessoa a bater a meta? É só avaliar. Então, ele conseguiu mais de 3.500, sei lá, avaliações. Isso gera o quê? Dinheiro no bolso, no final. Claro que se você tiver com um processo de precificação adequado, né? Que inclusive é tema para outro dia, né, Denilson? Precificação. Mas eu gostaria de dizer para vocês que vender não é preço baixo. Vender não é preço baixo, é preço adequado. Deus me livre e guarde estourar de vendas com um preço inadequado. Garantia de falência em alguns meses. Né? Vantagem. Muitas pessoas, em plano de consultoria comigo, ou curso, em algum momento, ou só tirando dúvida mesmo comigo, falam assim, Gabriel, mas o cliente só quer preço baixo. Isso não é verdade. Na verdade, às vezes, ele até quer o preço mais baixo. Ele não sabe ainda que ele não quer aquilo. Ele acha que ele quer o preço mais baixo. Vocês tiveram a experiência já de ir comprar algum item numa loja e sair com o item mais caro do que você foi pensando em comprar? Sim ou não? E por que você comprou o mais caro do que você achou que você iria comprar o outro? Vantagens. Não é só qualidade. Porque matar barata, todo mundo mata, né, Bruno? Bruno, matar barata é fácil? Matar rato é fácil? E administrar uma empresa de sucesso? Exato. Então, quando as pessoas falam, eu falei isso num curso lá no Rio de Janeiro, estava a Michele lá, o César estava lá. Eu falei assim, levanta a mão quem acha que faz serviço mal feito. Ninguém levantou a mão, sabe por quê? Porque todos vocês têm qualidade. Não é diferencial. Você vai oferecer qualidade para o seu cliente, isso não é vantagem. Qualidade é básico. É o item número 1 para você ter uma controladora de pragas. Para você vender serviço de dedetização, você tem que ser um ótimo profissional. Depois pensar em vendas, marketing e tudo mais.
Financeiro, que a gente vai falar quarta-feira no evento da Pragoff. Tem alguém que já se inscreveu para quarta-feira aqui ou não? Só? Ó, pessoal, vai Matheus. O Matheus que movimenta muitos milhões todos os meses, é importante atualizar sobre o financeiro. Vai ser uma imersão... Não, mas vai chegar. Gente, imersão de inteligência financeira. Quarta-feira na Pragoff vai ser presencial, ou quem não puder estar presente pode ser transmissão online para todo o Brasil, tá? Depois vocês me pedem o link que eu mando para vocês, a inscrição. Gente, o iPhone é, para mim, o maior exemplo de produto sendo vendido por vantagem e que gera fidelização. Tá? Para mim é um fenômeno. Para mim a Apple é um fenômeno. Como é que uma pessoa pobre ou de classe média baixa compra um iPhone que custa mais caro do que muitos outros modelos que fazem a mesma coisa, não com todas as vantagens, por causa da bendita da vantagem. É a vantagem do status, a vantagem da velocidade e a vantagem da qualidade da foto. Só esses 3 itens tornou o iPhone um fenômeno. E aí, como que a gente transfere isso para a controladora de pragas? Como que você vai oferecer vantagem? Porque o cara que usa iPhone, ele não deixa de usar iPhone. Ele não usa Samsung, para ele é uma ofensa. Defende a marca, multiplica. Por que vantagem? Então, encontrem formas de... Se eu pudesse colocar 3 pilares da fidelização, os 3 pilares seriam vantagens. Agilidade, entrega e relacionamento. Todos eles são vantagens. Se você tiver agilidade, você já tem uma vantagem sobre o concorrente. Tem gente que já está sobrecarregada, principalmente o cara que vende bem baratinho. Ele nunca tem agenda, ele sempre atrasa, ele vai tudo mulambento para o serviço, ele já perdeu a vantagem da agilidade. Entrega. Aí a entrega é um negócio que tem que ser compatível com o seu preço. Você quer vender mais caro do que o concorrente? Quer fazer igual eu, a Detecta, alguns outros amigos que eu sei que tem preço acima da média do mercado? A entrega precisa ser compatível. Se a pessoa se comprar o iPhone e a câmera vem embaçada, ou seja, entrega, pessoal, inclusive, precisa ser maior do que aquilo que você ofereceu. Aí você tem um segredo da fidelização. O cliente que vai pagar mais pelo seu serviço, que ele já está emocionado porque encontrou uma empresa boa, sabe aquele tênis que você foi comprar na loja? Você falou assim, não ia gastar R$1.000, mas você comprou um tênis de R$1.500. Muito acima do que você imaginava. A hora que você põe o tênis, pum, duro. Dá dor no seu tornozelo. Em compensação, se você coloca esse tênis, o tênis faz você flutuar, você fala, R$1.500 ficou de graça esse tênis. Que maravilha. Uma sensação parecida quando eu comprei meu carro, o último que eu tive. Falei, que maravilha, que gostoso, valeu cada centavo. Ou não. Por quê? Porque você tem que ter a sensação da entrega bem feita, compatível com o preço. Se vocês não estiverem causando a sensação de entregar mais do que aquilo que o seu cliente gerou de expectativa, você tem uma chance de perder ele. E não é o fim do mundo perder cliente também. Levanta a mão aí quem perdeu um cliente especial já, que você sofreu, que você ficou chateado, que você ficou triste. Ó, bastante gente. Eu perdi cliente especial já também. Né? Muitas vezes são coisas que não dependem de nós. Né? Muda o comprador, muda alguma coisa aqui e ali, ou fica uma coisa obscura, o cliente cancelou você e você não vai nem saber por que foi, porque ele quis ser discreto. O que eu quero dizer é que perder clientes é normal quando você está ganhando mais clientes do que perdendo. E os seus clientes mais importantes é bom você focar na fidelização. E aí entra o último item do pilar, que é o relacionamento. O Matheus disse que, se tivesse mais tempo, visitaria mais clientes, né, Matheus? Ou pelo menos você estava ali balançando a cabeça, porque a gente não consegue visitar todo mundo. Mas você tem que ter um top 10, top 20 na empresa, que você vai estar perto, que você vai visitar, que você vai chamar para ir no churrasco. Ou eu tenho um cliente que ele fica na correria. Ele só tem horário do almoço, então eu chamo ele para almoçar de vez em quando, pago uma churrascaria para ele de vez em quando, só para estar perto. Aí ele se abre para mim, conta a história da vida, chora, é super gostoso. Ele não troca por nada nesse mundo. Pode bater na porta dele lá, oferecer de graça, que ele não fecha. Porque ele já tem um amigo que trabalha para ele. Você já foi visitar cliente? Fazer prospecção? Igual disse o Carlos, bateu de porta a porta, chegou lá, o cara falou, eu já tenho um amigo que me atende. Vocês já ouviram isso? Eu também já. Não troca quem é amigo de cliente. É lógico que você tem uma limitação, né, o João? O João trabalha com vendas lá comigo. Você não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas você tem que ter o seu hall de clientes especiais para você fidelizar. Os outros, se você perder, você substitui. Agora, tem alguns que são insubstituíveis. Aí você tem que cuidar. Por exemplo,
Eu queria chamar aqui uma pessoa que não é cliente. Ela é minha amiga insubstituível. Está aqui a Michele. Vem cá, Michele. Uma salva de palmas para a Michele. Ô, Tiaguinho, vem aqui, por favor. Vem cá, Michele. Pega aquele pacotinho da Cacau Show ali, por favor. A Michele é minha amiga. Começou fazendo um curso simples e agora ela já fez todos os cursos que eu tenho. Acho que ela já sabe muito mais do que eu, de tanto que ela estuda. E veio lá do Rio para prestigiar o evento aqui. Isso é para você. É lógico que eu queria presentear todos vocês, mas o caixa não deu. O financeiro barrou a compra e pediu para comprar um só. Isso que eu acabei de fazer é o maior segredo da minha fidelização de clientes. Eu presentei os meus clientes porque é a forma que eu encontrei de amá-los. E uma das formas mais reconhecidas de demonstração de amor é presenteando. Tem gente, pessoas normalmente menos emocionais, mais racionais. O racional ele prefere um desconto a um presente. O emocional prefere o presente. E como eu sou emocional, eu me comunico bem com o emocional, então eu dou presente. E presentear um cliente é 1000 vezes melhor do que você dar dinheiro para ele. Eu, graças a Deus, não tenho nenhum cliente que eu pago dinheiro. Eu só dou presente. Eu falo, olha, você vai estar na empresa hoje? Vou. Preciso passar aí para te entregar um brinde da nossa empresa. Aí a gente até montou uma fábrica de brindes na empresa. E tanto brinde que eu dou, a gente comprou uma máquina lá que faz brinde. Participa de feira de exposição, a gente produz os brindes lá na empresa e leva para os clientes. E aí eu levo os brindes e levo mais um presente. Por exemplo, eu presenteio com itens de clientes meus. Eu pego vale compras em loja de cliente meu, eu vou lá na loja e falo, viu, eu vou dar presente a uns clientes meus, me dá 20 cartõezinhos aí de R$300 de vale compra cada um. Aí eu pego esse cartãozinho de vale compra, tipo Americanas ou alguma outra loja, e eu dou isso para o meu cliente. Falo, isso daqui é um mimo para você, porque você sempre nos ajudou com a organização do controle de pragas. Eu não estou dando um dinheiro. Eu estou dando um vale presente e não é porque a pessoa me contratou. Não é propina, é porque ela ajudou a gente a administrar o controle de pragas durante o ano. Olha, eu sei que você trabalhou em prol da gente, você agenda, você acompanha o técnico. Esse trabalho a gente está valorizando, então por isso que a gente resolveu presentear você, e como essa loja já é nossa parceira também é nossa cliente, eu já faço um elo ali, nossa cliente também ajudou e presenteou você. E aí, pumba, a gente ganhou um cliente. Tem uma síndica, que é muito engraçada essa história. Comecei com um contrato de R$800 por mês com a síndica. Hoje, já é quase R$6.000 por mês que eu atendo essa síndica. Eu ganhei ela com uma garrafa de vinho. Eu fui, não sei porque deu na minha cabeça, cargas d'água. Eu falei, vou levar uma garrafa de vinho para a cliente. Eu ia fazer a visita no condomínio, passei no supermercado no caminho e levei o vinho para ela. Ela ficou vermelha, amarela, laranja, azul e verde. Ela não sabia o que fazer, quase chorou. Ela falou assim, Gabriel, nunca ganhei nenhuma bala. E olha que eu tenho empresa que tem empresa de facilities lá que recebe 80 pau por mês para administrar os funcionários terceirizados. E eles nunca deram uma bala para essa mulher. E eu, com um contratinho de 800 conto por mês, dei uma garrafa de vinho para ela. E não era o vinho porcaria, mas também não era o mais caro. 150 conto por aí. Ganhei hoje a cliente de R$6.000 por mês, quase. Foi técnica? Foi. Mas foi de coração, foi verdadeiro. Eu queria presentear, porque o amor é assim. Quando você transfere amor para o cliente, ele transfere amor para você, vira fidelização, que vira dinheiro no seu bolso. Vocês concordam comigo? A lógica está correta? Vocês vão fazer a lista de 20 melhores clientes e presentear eles antes do Natal? Boa. E relacionamento contínuo. Então, manter o relacionamento contínuo hoje é a base da fidelização. Tá? E esqueça todo o resto, não precisa de mais nada. Esquece preço baixo, esquece desconto, esquece tudo. Para o cliente que é racional, é aquele cara que sabe fazer conta, o engenheiro, o arquiteto, ele não se abala com um presente. Você pode trazer para ele vantagem em cima do preço de qual forma? Dando algum serviço de brinde para ele. Então, como que você vai fidelizar esse cara? Ele vai falar assim, pô, eu contrato a detetizadora lá, deixa eu pensar que detetizadora. A Master lá de Salto do Valmir, eu contrato porque ele sempre faz para mim a limpeza da caixa de gordura. Uma vez por ano ele limpa a caixa de gordura aqui. Pronto.
É um trabalho que, sei lá, você cobraria R$ 250 para limpar uma caixinha residencial, assim, manualmente. Seu técnico vai fazer em 30 minutos, vai gastar 2 sacos de sanito e um par de luva. E você vai manter o cliente por anos e anos com você por causa dessa bobeira. Porque para ele vale mais um mimo de serviço ou um descontinho. Eu tenho um cliente que é fiel comigo, mesmo cobrando mais caro para ele gosta de ganhar um descontinho. Porque o desconto é cultural. O desconto não é que o cliente está te desvalorizando, botando preço no seu serviço. É porque é cultural. Quem aqui não gosta de ganhar um descontinho? Né? E você tem que estar sempre com a margem de desconto preparada para ceder, porque senão você vai ser considerado um mau negociador. Você quer que o cliente feche com você na base do ódio? Ah, então tá bom, vai, faz aí. Se você dá um pouquinho de desconto, 5%, 7%, 3%, 2%. Minha vendedora convenceu um cliente esses dias com 2% de desconto. Falei, não tinha como você dar mais um pouquinho? Dava uns 5%, vai, 2% de desconto é muito pouco. Ela, não, já foi suficiente, Gabriel, deixa, o contrato dela já está baixo, faz tempo que não renova. Eu falei, então tá bom, então 2% tá bom. O cliente fidelizou, ficou, renovou mais uma vez o contrato. Então a gente tem que saber entender também se esse cliente ele é mais emotivo ou se ele é mais racional. Se ele está mais focado nos números e resultados da empresa, ou se ele, quando você vai visitar ele, é fácil. Faz algumas perguntas estratégicas para ele, logo que você aborda o seu cliente. Mas eu estou falando de fidelização, serve para cliente que já é seu, tá? Chega no cliente que já é seu e pergunta alguma coisa que não tem nada a ver com o seu serviço. E aí, como é que está a correria, né? A partir da resposta, você já entende se ele é emocional ou se ele é racional. Isso é um dia de treinamento inteiro, mas se vocês procurarem na internet como identificar, é fácil. Se a pessoa começar a contar para você a história da vida dela, da sobrecarga no serviço, começar a falar que o funcionário faltou, ele é emocional. Aí você aproveita-se e interage com ele de forma emocional. Concorda. Claro que, se você discorda, é melhor você não falar nada, fica quieto. Mas se você concorda com ele. Se é uma pessoa que começa a falar de produtividade, ou não fala nada, ele responde seco, duro e grosso, é racional. Aí como é que você faz para pegar o racional? Na vantagem. Dinheiro no bolso. Ele está querendo resultado. Está difícil, a empresa está presta correria, falando, vou te entregar um serviço rápido e com um custo acessível. Não é custo baixo, tá? Custo acessível. Até porque ele tem dinheiro para pagar você o quanto você pedir. Você não vai ser um preço, não é o preço baixo que vai definir. Inclusive, o cliente racional é um dos que mais fideliza. O emocional, se chegar algum chaveco melhor, ele leva. O racional, não. O racional, para trocar, é difícil. Ele fica com você anos e anos, ele muda de empresa e continua te contratando. Por quê? Porque ele entendeu as vantagens e ele é numérico. Então, ele sabe que o barato sai caro. Vocês acham que o barato sai caro? Você ensina para o seu cliente que o barato sai caro? Porque o cliente vai querer te trocar. Ele vai fazer o orçamento uma vez por ano. Cada 2 anos, ele abre lá para orçamento, certo? Por que você não perde para o concorrente barato? Sabe por quê? Sabe por quê ou não? Porque o barato sai caro e você já ensinou isso para o seu cliente. Educar o cliente faz parte do nosso dia a dia também. A gente não pode ter preguiça de conversar, de explicar. E eu gosto de dar no meio mesmo. Às vezes a gente dá uns tapas na cara de cliente, assim, de pelica branca, assim, pá! Fica à vontade de contratar o concorrente. Vai lá, depois você me conta. Vai lá e eu vou ficar aqui quietinho esperando você me chamar. Às vezes ele desiste de contratar a outra empresa mais barata e fica com você. Que você ensinou ele a pensar. E hoje em dia não tem mais ninguém bobo. Todo mundo já passou por uma má experiência de querer pagar barato. Eu, esses dias, cometi esse erro. Cometi esse erro esses dias atrás. Eu continuo sempre aprendendo que o barato sempre vai sair caro. Então, se você explicar isso para o seu cliente e mostrar as vantagens de ter você, e que o seu, um pouquinho que possa parecer mais caro comparado com o outro, mas que vai ser melhor em questão de vantagens, você fidelizou o cliente. Bom, eu gostaria de dizer para vocês que 2026 vai ser um ano de desafios. E 2027 vai ser pior. Ou a gente entra preparado para o jogo, ou é melhor sair do jogo antes que o chicotão estrala nas costas. Porque quando você não bate meta de vendas, você não hidrata a empresa. Empresa desidratada fica doente, morre. Eu estou falando isso porque vai ter reforma tributária, já trouxeram aqui, vai ter concorrente saindo do mercado, vai ter concorrente entrando no mercado, vai ter gigante se aproveitando do momento, vai ter disputa de preço, vai continuar do jeito que está, só que um pouco pior, um pouco mais desafiador.
A gente está com crise de mão de obra, talvez a mão de obra aumente com a crise, talvez diminua, não sei. Talvez todos os técnicos virem motoboy. Tem gente perdendo técnico para motoboy, Uber aí? Paciência, galera. Ninguém quer ser funcionário mais. Eu quero trabalhar só quando eu quero. Feriado eu vou para festa. No dia seguinte eu trabalho 14 horas fazendo moto Uber e vou recuperar o prejuízo. Ele esquece que ele bate a moto, pode morrer, pode cair, se quebrar inteiro, pode tomar um assalto. Mas ele não calcula. E a gente vai ter que passar por isso. Com muito desafio e sangue no olho, porque o mercado precisa do nosso serviço, é essencial. Tá? E por isso que nós temos que nos valorizar cada vez mais. Quando você está com dor de dente, você chega lá no dentista e fala, nossa, que caro para você tirar minha cárie. Você fala isso para o dentista? O que é que ele resolve, migão? Se vai custar 1.000, 2.000, você bateu a boca, perdeu o dente, 2 contos. Você fala, nossa, meu Deus, que caro. Não, vou ficar sem dente mesmo. Não, você não vai lá e faz. Nós somos a mesma coisa, galera. Você está com um cupim na sua casa, fica com o cupim, tchau, abraço. Eu só vou por 5.000. Sei lá quanto você vai cobrar. Pombo. O pombo que cague na sua cabeça. Eu só vou se você me pagar o preço que eu te dei. Não tem como você ficar aqui choramingando as pitangas, meu amigo. E se quiser chorar as pitangas, tem gente mais barata, pode contratar, só que provavelmente vai dar errado. E aí, meu amigo, deixa o pau torar. O cliente que contrata um barateiro, ele volta para o mercado rápido. Ele vai ser mal atendido, não vai conseguir. A documentação, ele vai pedir, não vai ter, não vai entregar, vai fazer nota fiscal errada, cobrar errado, vai fazer tudo errado, vai no dia errado, vai usar produto errado. Ou seja, ele volta para o mercado. E aí você tem que ter deixado as portas abertas. E se você tiver hoje com um problema de fidelização, está com alta taxa de perda de clientes ou baixa retenção de clientes na carteira, pensa em uma reestruturação da entrega do seu produto. Olha lá para a entrega, vai junto com o seu técnico na rotina dele e observa o que ele está fazendo. Às vezes pode ser um técnico que está fazendo um trabalho equivocado. Pode ser até técnico te roubando, pegando o cliente para ele. Pode ser um técnico que está com mau hálito. Não sei. Tá? Você só vai saber se você fizer uma verificação de ponta a ponta da sua entrega para saber o que é que está diminuindo a retenção. Ou pode ser você, que não está visitando, que só está ligando para o cliente quando venceu o serviço. Aí o cliente fica com aquela impressão, nossa, os caras só vêm atrás de mim quando precisa de dinheiro, né? Só atrasa um boleto, aí você vem rápido, né? Se eu não atrasar boleto, você nem vem aqui. Eu já escutei isso de cliente. Né? Pô, Gabriel, você demorou para voltar, hein? Falei, pô, você vê, desculpa, não tenho o que dizer, eu realmente não fui mais no cliente. Fiquei 1 ano com uma empresa boa atendendo. Depois de 1 ano eu voltei lá. Aí o comprador, pô, você foi tão meu parceiro aqui no dia do orçamento agora e depois você desapareceu, né, bicho? Falei, pô, relaxa, né? Foi verdade. Vamos sair para almoçar? Tá. Pessoal, eu acredito que o meu tempo ele voou. Eu espero ter contribuído com vocês com um pouco de conhecimento. Algumas lições de casa. Eu gosto de falar sempre nos cursos e treinamentos que conhecimento por conhecimento não gera dinheiro. Só vai virar dinheiro se você praticar. Não tem como você absorver conhecimento e ele virar resultado para você se você não pôr em prática. Então, façam os insights que vocês estão tendo hoje durante todo o dia de palestras, façam isso de verdade acontecer. Tira um pouquinho da sua rotina de trabalhos ali para fazer acontecer as mudanças que vocês já sabem a partir de agora que precisam ser feitas. E agora a responsabilidade é de vocês. Vocês poderiam falar antes que não tinham o conhecimento para tal. Agora que vocês têm um conhecimento, passa-se então a ter a responsabilidade sobre o que vai ser daqui para frente. Aí, meus amigos, boa sorte para vocês, porque a guerra comercial vai continuar grande, vai continuar difícil e a gente precisa manter cada vez mais otimização em todos os processos na empresa, principalmente vendas, fidelização, financeiro. Isso daí que a base estrutural da sua empresa precisa continuar sempre muito bem organizado. Eu tenho um último brinde aqui, só um minutinho. Isso daqui é para provar para vocês o que eu estou falando aqui. Essa é uma garrafa de vinho de preço médio. Quem é que gostaria de ganhar uma garrafa de vinho dessa? E por que não veio buscar aqui ainda?
Ó, esse aqui é rato de evento, eu já sabia que ia fazer. Ó, levou, foi o primeiro que chegou. Parabéns. Vamos tirar uma foto? Vamos. Pra eu provar para minha mulher com o que eu gastei o dinheiro. Outra informação, pessoal, que pode ser relevante para vocês ou não. A partir de janeiro, eu começo mais uma turma e eu estou falando com vocês hoje com exclusividade, porque eu não divulguei isso ainda, tá? Essa divulgação nem existe. Alguém aí já ouviu falar de Mentoring Exclusive, um programa de mentoria meu? Só quem fez, né? Que tem a Michelle já fez e só. Porque esse evento eu não divulgo. É uma mentoria que eu dou só para 10 pessoas. A cada 6 meses eu acompanho essas pessoas. A gente já fez 3 turmas inteiras e eu fiquei 1 ano sem fazer o Mentoring Exclusive. Por causa das mudanças que eu tive na empresa esse ano, eu me sobrecarreguei e não consegui fazer. A partir de janeiro de 2026 eu abro uma nova turma. Quem tiver interesse em conhecer o meu plano de mentoria, fica à vontade para me chamar também no WhatsApp, esse é o meu número, ou no Instagram. Tá? Mentoria, 6 meses de acompanhamento para eu olhar dentro da sua empresa onde é que a gente pode melhorar. Eu não sou nenhum gigantesco empresário, sou um pequeno empresário, mas eu consigo ter um olhar hoje vasto sobre a sua empresa, porque eu tenho muita experiência já com outras detetizadoras. Eu tenho alunos, amigos que eu converso, eu já entrei em várias empresas no Brasil inteiro para saber o que normalmente dá certo e o que não dá certo. Então, de repente, uma pessoa com o olhar de fora pode enxergar coisas que às vezes vocês não estão enxergando. Esses 6 meses de mentoria são necessários porque não é um projeto de curto prazo. Inclusive, 6 meses é pouco, mas é o suficiente para dar um pontapé, para, de repente, subir 1 ou 2 degraus da escada e depois soltar vocês de novo para continuar a rotina de vocês. Mas um case muito legal é um amigo da Michelle, conterrâneo do Rio, o Roberto. O Roberto, ele autorizou citar o nome dele, da Essencial Saúde Ambiental. Ele participou da primeira turma que eu fiz. Ao final da mentoria, ele me pediu para participar da segunda turma. Isso me surpreendeu, fiquei muito contente, matriculei ele na segunda turma. E no final da segunda turma ele falou, Gabriel, não quero parar. Posso fazer a terceira? Eu falei, cara, eu vou falar o quê para você? Quase chorei. Falei, você vai participar, mas você não vai gastar R$1. Você está na mentoria, na terceira turma. Ele fez as 3 turmas de mentoria e pediu para avisar quando tivesse a 4ª mentoria. Eu não tenho mais o que ensinar para ele, mas ele gosta só de conversar comigo, porque ele diz que abre a mente. E um dia eu dei um tutorial sobre ChatGPT, ele não conhecia, isso já mais de 1 ano e meio atrás. O ChatGPT mudou tanto a rotina da vida dele, que uma coisa simples, ele falou, cara, isso, só o que você me ensinou aqui já pagou pela mentoria. Então, se vocês tiverem essa intenção de 2026 ter um suporte diferente, não sou sozinho, eu tenho uma equipe junto comigo nessa mentoria, vocês podem falar comigo e fiquem à vontade. Bom, pessoal, eu espero e desejo do fundo do coração que todos vocês tenham muito sucesso no ano que vem. Não importa se vocês são os meus concorrentes, na verdade a gente não é concorrente, a gente é amigo de trabalho. A gente troca serviço, a gente se ajuda, a gente dá o suporte que for preciso um para o outro para que todos nós cresçamos juntos. Afinal de contas, o barco do controle de pragas é só um. O barco afundando, todo mundo afunda junto. Então eu não quero que o barco afunde, pelo contrário, quero que vire um foguete e que a gente decole finalmente no nosso segmento, tá bom? Pessoal, eu sou o Gabriel, muito obrigado.